Colegas, vamos retomar os trabalhos. Vamos ouvir agora a Confagri, dentro daquilo que estava estabelecido. Depois ainda temos o arquiteto Jorge Silva a seguir. A estabilização dos trabalhos é assim, senhora engenheira. Dou-lhe a palavra durante 10, 15 minutos para as considerações que entender por bem. Depois dou a palavra aos deputados e a senhora engenheira depois, ou os seus colegas, responderão às questões que lhes forem colocadas. Está certo? Então, agradecer em nome da Comissão e dos senhores deputados à Confagri, à Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e de Crédito Agrícola de Portugal, por terem o facto de terem aceito o convite para estar aqui connosco. Dava a palavra à senhora engenheira Maria Antónia Figueiredo, que é secretária-geral adjunta da Confagri, para esta primeira intervenção, e depois os seus deputados poderão colocar as questões que tiverem por mão. Tenha a vontade, bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada por nos receberem, para dizer que, portanto, nós aqui da Confagri, além de mim própria, como já foi apresentado pelo Sr. Presidente da Comissão, tenho dois colegas colaboradores da Confagri, a engenheira Cátia Rosas e o engenheiro Luís Calaim. Quero pedir, em nome do Presidente e do Secretário-Geral, as desculpas por não poderem estar, na medida em que o Secretário-Geral está em Bruxelas e o Presidente está num compromisso de um congresso, e de modo que nós, Confagri, não quisemos deixar perder esta oportunidade, apesar do nosso Presidente e Secretário-Geral não poderem estar, mas de toda a maneira nós, enquanto equipa da Confagri, esperamos estar à altura para poder dar aqui o parecer da Confagri relativamente a esta proposta de lei. E, mais uma vez, agradecer à Comissão de Ambiente, e vejo aqui também alguns deputados da Comissão de Agricultura, por ouvirem, digamos, a nossa análise e as nossas propostas, e na expectativa de que não deixarão de ter em conta alguns dos aspectos que nós vamos apresentar aqui, porque pretendemos fazê-los de uma forma construtiva. Esta proposta de lei, em 2013, já esteve em consulta pública na Assembleia da República. Foi aí que nós tivemos conhecimento. Entretanto, nessa altura, fizemos a nossa análise e enviámos o parecer da Confagri à Comissão de Ambiente e à Comissão de Agricultura, pelo que, com certeza, alguns dos aspectos mais importantes daquilo que hoje vamos aqui apresentar, os senhores já conhecem. Lamentamos não ter sido ouvidos, não é? Porque nós estivemos a ler, digamos, a proposta e verificamos que há lá um parágrafo onde, de forma facultativa, foram ouvidas algumas organizações e instituições, e temos alguma lamentação pelo facto de não nos terem considerado, sendo que esta lei é para, digamos, a maioria do território nacional e a representatividade que nós temos, e, portanto, digamos, estamos tristes por isso. Sobre a proposta de lei, o que é que eu poderia dizer? Posso dizer, em primeiro lugar, que estamos de acordo com os objetivos que são enunciados em termos da proposta de lei, quando se diz que visa promover uma visão integrada da gestão do território, integrar políticas ambientais nas políticas de ordenamento do território e do urbanismo, evitar o aumento excessivo e irracional de perímetros urbanos, assegurar a salvaguarda dos valores naturais e promover a exploração de recursos florestais e agrícolas, melhor aproveitamento dos recursos do solo urbano, centrado na reabilitação dos fogos existentes. Enfim, estamos de acordo com estes objetivos que são enunciados. Agora, o que nos parece é que há alguns aspectos que podem ser preocupantes, que nós vamos aqui enunciar alguns deles, e que podem não atingir estes objetivos que são aqui propostos. Por outro lado, consideramos que há uma limitação, que é o desconhecido. Ou seja, nós não conhecermos a proposta de revisão atualmente em curso de outros diplomas, nomeadamente o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e o regime jurídico de reserva ecológica nacional,
isto é o desconhecido para nós, constitui alguma limitação e nós achamos que deveriam ocorrer em conjunto. Há alguns aspectos que nos parecem que podem ser preocupantes e gostaríamos de chamar a vossa atenção para eles e, em alguns casos, até propomos algumas propostas, passa a redundância, no sentido de melhoria da proposta de lei. Por exemplo, em relação ao artigo 19, estruturação da propriedade. Na estruturação da propriedade, fala-se lá que não sei se querem ver, mas se calhar para perceberem qual é que é o nosso espírito, porque aqui nós temos uma proposta muito concreta, que é, no ponto 3, diz: as associações de municípios e as autarquias locais podem promover, por sua iniciativa ou em cooperação com os proprietários de prédios e respectivo agrupamento. A nossa proposta era que o ou fosse substituído por i, ou seja, que haja sempre o envolvimento dos proprietários das terras e gostaria também de dar um bom exemplo do que tem acontecido, por exemplo, no emparcelamento. Sabemos que ao nível do emparcelamento que tem ocorrido, há uma grande envolvência dos agricultores, dos proprietários e das suas organizações para que haja esse parcelamento. Portanto, nós sabemos que estas coisas, para funcionarem bem e para que todos se sintam integrados, é preciso que os vários agentes estejam dentro do compromisso. E, portanto, este exemplo do emparcelamento, com certeza os senhores deputados, ou pelo menos a maioria dos senhores deputados, sabe como é que funciona. Sei lá, um exemplo do emparcelamento do Mondego, onde há uma comissão de acompanhamento de agricultores e organizações de agricultores que antes e durante a execução do projeto e da obra têm sempre uma palavra a dizer. Inclusive, essa comissão, em colaboração com os executores e com a autarquia, reúne antes do início da obra e do emparcelamento para fazer uma avaliação e uma indicação de quais são os parâmetros e qual é a classificação, e depois, em função disso e da evolução, no final, são eles também, em colaboração, que fazem, digamos, essa avaliação e essa ponderação, classificação para a terra que depois vai ser atribuída num outro sítio. E, portanto, inclusive são eles que determinam, por exemplo, quais são as percentagens que cada um tem que dar para as valas, para os caminhos. E, portanto, nós achamos que este modelo que envolve, digamos, os vários agentes deveria ficar salvaguardado na legislação. Porque nós sabemos que quando a lei está, de certa forma, em vigor, há de haver alguns que vão cumprir esta regra, mas se não estiver na lei, pode haver outros que acham que são donos e senhores disto tudo e não passarão importância a ninguém, farão tudo de uma forma isolada e às vezes até um bocado autoritária, sem envolver os agricultores e as organizações de agricultores e, portanto, para nós gostaríamos que tivessem em conta esta situação. Outro aspecto também que para nós é importante é a questão da posse da terra. Representando nós os agricultores, e agricultores e produtores florestais e, portanto, a posse da terra é um aspecto que é importantíssimo. E isto vertido, digamos, no artigo 35 e no artigo 36, que tem alguma forma a ver com a questão da Bolsa de Terras, que está, digamos, como é que nós podemos dizer, que está em vigor, não é verdade? E, portanto, em relação a esse arrendamento e venda forçada, nós temos, enfim, aqui temos muitas dúvidas, temos muitas interrogações. Na venda forçada, quem é que determina essa venda forçada? Os imóveis do património do Estado também estão sujeitos a essa venda forçada? Como é que é assegurado o valor justo dessa indemnização que é devida? Quem é que determina esse valor?
Portanto, são aspectos que para nós constituem muitas dúvidas e que pensamos que esta lei não as esclarece. Sobre o artigo 36, relativamente ao arrendamento forçado, a que lei é que dizem respeito às referências dos números 1 e número 2? Ainda não existe nenhuma legislação específica sobre o arrendamento e disponibilização forçada de terras na Bolsa Nacional de Terras. Portanto, aqui é um aspecto também bastante preocupante. Por outro lado, na parte florestal, portanto, nesse artigo 36, no ponto 2, esta lei é mais ambiciosa do que a lei número 62 de 2012, porque esta lei vai acrescentar lá um ponto que é a conservação da natureza, que não estava na lei número 62 de 2012 e, portanto, nós achamos que essa parte pode ser um bocadinho abusiva e, portanto, também não devia ser contemplada à luz de uma lei anterior. Depois, outros aspectos que também consideramos, enfim, com o tempo que temos aqui, não vamos poder esmiuçar todos os pontos com muito pormenor, eu estou a escolher aqui alguns aspectos, depois o debate também nos vai... Vai-nos deixar. Portanto, este documento que eu trago aqui, este documento que eu trago aqui vou distribuir, mas de toda a maneira é já mais desenvolvido do que aquele que enviámos, porque depois, entretanto, fomos estudar com mais detalhe, porque nós tínhamos ali um prazo para apresentar e quisemos nos integrar dentro do prazo que os senhores tinham estabelecido e, entretanto, fomos analisar com mais detalhe, ouvimos as nossas bases e, portanto, estamos mais desenvolvidos relativamente à questão que tínhamos enviado anteriormente. Depois também estamos muito preocupados com a questão da reavaliação e, enfim, em termos desta parte inicial, era a minha apresentação. Eu agora dava a palavra aqui à engenheira Cátia Rosas, que é especialista, digamos, em alguns destes pontos e que vai completar esta minha apresentação. Engenheira Cátia Rosas, tenha a bondade. Obrigada, Sr. Presidente. Em termos da reavaliação, preocupam-nos várias questões. Uma é a possibilidade de passar solo rural para urbano, e aqui vimos de encontro aos princípios que devem ser considerados o solo nas suas várias vertentes ambiental, social e económica. E por isso mesmo, sendo Portugal o país do sul da Europa com piores recursos de solo, sendo que os melhores solos para a agricultura têm sido utilizados para impermeabilização, para a construção de infraestruturas e de edifícios, preocupa-nos exatamente os critérios que podem continuar a levar a que haja uma reclassificação dos solos rurais para urbanos. Isto em termos gerais. Depois, olhando mais especificamente, nomeadamente para os setores agrícolas mais competitivos existentes no litoral, como é o caso do setor leiteiro, o que aconteceu é que quando foram colocados quando surgiram os primeiros PDMs, já a atividade leiteira se desenvolvia nestas regiões. E o que aconteceu é que com a criação dos PDMs não teve, na maioria dos casos, em linha de conta a existência e a especificidade dessas edificações, facto que levou mais tarde a incómodos para os respectivos produtores, não só pela incompatibilidade entre os instrumentos que classificaram aquelas zonas como urbanas, e depois também para as próprias atividades e habitações que se instalaram posteriormente nas proximidades dessas explorações e já de acordo com as regras dos PDMs. Em alguns casos as câmaras têm sido sensíveis a esta questão e a revisão já inclui esta preocupação dos produtores pecuários, mas isto não está generalizado e o que acontece é que a classificação destas zonas como urbanas dificulta o funcionamento destas atividades no seu futuro. E ainda mais quando nós estamos na revisão do licenciamento de atividade destas explorações pecuárias, em que é necessário aumentar a área edificada para vir de encontro à legislação, aos requisitos que obrigam a uma capacidade de armazenamento para a valorização dos efluentes pecuários, e depois surgem estes entraves dos PDMs, da REN, da RAN, que,
que os produtores ficam de alguma forma com as mãos atadas e há umas grandes dificuldades para conseguirem tornar as suas atividades de encontro à legislação que entretanto surgiu. Além disso, os regulamentos municipais não estão muitas vezes adaptados às características desta atividade no que toca às taxas de licenciamento, que em muitos casos, ainda por cima estando em zonas urbanas, são classificados como taxas para a indústria e que colocam as despesas de regularização destas edificações a níveis incomportáveis e desajustados da relação entre área edificada e volume de negócios médios destas operações agrícolas e pecuárias. Pronto. Além disso, portanto, isto era uma das questões que se prende com a avaliação do espaço rural para o urbano. Depois a questão das mais-valias, e em que se fala da necessidade de estas serem incorporadas na administração e nos atos que permitem as mais-valias nos terrenos. Considera-se que na proposta de lei não está, mas que devem ser explicitados os critérios ou índices orientadores que permitam orientar as autarquias sobre como é que podem ser aproveitadas essas mais-valias. E na outra questão, em termos das menos-valias, portanto, fala-se na legislação em termos de encargos, mas não se vê orientações claras sobre o conceito de menos-valia urbanística e que medidas compensatórias de natureza fiscal ou administrativa podem ser previstas nos casos em que atos administrativos vêm diminuir o valor das propriedades associadas. Finalmente, em termos do valor dos solos, parece-nos que o modelo de avaliação que está previsto é muito vago e, em alguns casos, contraditório e também poderá haver aqui uma dupla tributação, nomeadamente quando se fala das avaliações de acordo com os rendimentos financeiros, e isso já é feito ao nível do IRS e do IMI. Pronto, era o que tinha aqui em termos desta questão. Muito obrigado pela vossa exposição inicial. Caros colegas, vamos fazer a nossa ronda. Em primeiro lugar, temos o Sr. Deputado Pedro Dó Ramos, do PSD, a quem dava de imediato a palavra. Tenha à vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, os representantes da Confagri. É sempre um prazer, agora noutra comissão, que não a Comissão da Agricultura, rever-vos e agradecer os vossos contributos, porque percebeu-se que estudaram a matéria e apresentaram, de facto, aqui algumas propostas e algumas dúvidas fundamentadas. Em todo caso, fica desde já o registro da necessidade, enfim, se entenderem, para além do contributo que enviaram, agora percebi que está mais pormenorizado para poderem fazer chegar exatamente e circular. Ok, está aqui, muito obrigado. Muito bem, muito bem. E duas ou três questões. Percebi e concordam com os princípios gerais da lei, nomeadamente a necessidade de simplificação dos objetivos que estão intrínsecos a esta proposta, que de facto é uma lei de bases e, portanto, sendo lei de bases, algumas das dúvidas que colocam parece-me que não poderão ser resolvidas nesta lei de bases, porque uma vez que temos que esperar pela todas as leis, nomeadamente regulamentares, que possam de facto aferir desta mesma proposta. Em todo caso, tenho aqui algumas questões que gostaria de colocar, nomeadamente a questão da passagem dos prédios urbanos para rústicos e vice-versa, ou seja, no vosso entender, e há pouco isso foi aqui falado, nomeadamente terrenos que neste momento são urbanos e que podem, de acordo com esta lei, eventualmente mudar de uso, se isso, pelo facto de terem tido um acréscimo elevado do ponto de vista até de valor nos últimos anos, como é que isso pode ser compatibilizado? Ou seja, como é que, percebi que a engenheira disse que muitos desses terrenos que neste momento são urbanizados eram terrenos agrícolas e, portanto, com muita aptidão agrícola, como é que, voltando novamente a serem terrenos agrícolas, como é que, do ponto de vista dessa avaliação, como é que veem que isso pode funcionar? Ou seja, se nesta vertente que compete de facto ao município, se isso poderá ser uma condicionante forte para o tipo de utilização agrícola que esses solos vão permitir. Depois, relativamente à questão da venda forçada. A venda forçada, no entender da Confagri,
deverá só existir para os terrenos urbanos, para o solo urbano, ou também para o rústico? De facto, a lei não menciona. Fala na possibilidade de serem os dois. Fala na questão da reabilitação urbana, mas também fala na questão da regeneração. Ou seja, se fosse relativamente a processos de regeneração rústicos, entendem que isso deveria estar fora, deveria estar só para quem não cumpre com as determinações do ponto de vista da reabilitação urbana. Gostaria de perceber. E depois tenho uma intuição de que consideram que o Estado também deveria estar sujeito, se não fizer, deveria estar sujeito, e considerando que o Estado é o Estado que vai obrigar a esta venda forçada. Portanto, presumo isso, mas gostava que me dissessem. Depois, relativamente à questão que a engenheira falou do REAP. Ou seja, considera que ou ser classificado como terreno urbano, como prédio urbano, pode efetivamente prejudicar essas explorações pecuárias. Mas aí, enfim, a meu ver, o que tem prejudicado essencialmente é as condicionantes e o facto de, neste momento, termos condicionantes fortes, a REN e a RAN, e não tanto esta lei de bases. Ou seja, pergunto ao contrário. Pergunto se, efetivamente, com esta lei de bases, e havendo, de facto, essa revisão, essa questão das outras condicionantes, não pode, efetivamente, ser o contrário. Não pode conseguir resolver essas questões. Ou seja, não me parece que seja só por causa desta lei de bases que nós vamos prejudicar e não conseguir fazer a revisão que é necessária, é urgente, toda a gente fala desta questão do REAP. Portanto, esta é uma questão que me parece importante e que gostaria que explicassem. E depois, tem a ver com a questão das mais-valias e das menos-valias. Eu percebi que, do ponto de vista das menos-valias, considera que era necessário fazer essa clarificação. E eu pergunto como é que a Confrag veria essa classificação, ou seja, esse conceito. Como é que, não estando definido aqui, o que é que seria para a Confrag, de facto, um critério correto para a aplicação dessa menos-valia? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Dor Ramos. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Freitas. Sr. Deputado Miguel Freitas, tenha à vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Confagri, mais uma vez neste Parlamento. Da vossa apresentação, digamos que fica claro aquilo que são as questões essenciais que se colocam a esta lei no domínio do setor que representam. Por um lado, a necessidade de salvaguardar o recurso e de programar os usos. Por outro lado, a ideia do conflito e da compatibilização entre o rural e o urbano. Existe um conflito. O maior conflito que nós tivemos em Portugal foi o uso dos bons solos para a urbanização. Veja-se Lisboa, que está nos melhores solos do país, portanto, instalou-se nos melhores solos do país. Portanto, esse é o grande conflito. Mas também a ideia da compatibilização, como aliás foi agora aqui colocado, entre o rural e o urbano, no que diz respeito às atividades pecuárias, no essencial aquilo que está com maior incidência. Mas também há uma outra dimensão que colocou de uma forma que vale a pena também aprofundar, que é a questão da multifuncionalidade dos solos rurais, porque os solos rurais não produzem apenas atividade agrícola. E, portanto, nós temos o hábito de olhar para estas questões do uso do solo apenas naquilo que ela representa como produção de riqueza, nomeadamente, quando falamos de agricultura competitiva, mas existe isso ocupa muito pouco solo em Portugal. É bom dizer, quando falamos dos tais 90 e tal %, que esta atividade que o solo rural representa em Portugal, a agricultura competitiva representa 5%. Portanto, é disto que estamos a falar. Estamos a dizer que temos 80 e tal % do solo nacional que precisa de outras políticas. Bom, e portanto, eu gostava, evidentemente, de perceber algumas declarações feitas na vossa intervenção. Em primeiro lugar, esta proposta dá uma grande importância à Bolsa Terras. Aliás, centra a regulação do solo rural essencialmente na Bolsa Terras. O parcelamento aparece como um instrumento
digamos, secundário, secundarizado, e aquilo que é o grande instrumento de regulação do solo é a Bolsa de Terras. Bom, o que é verdade é que a Confagri levanta um inúmero, não apresenta proposta, levanta sobre esse grande instrumento que esta lei apresenta uma série de questões. Eu gostava que apresentasse algumas propostas. Isto é, o que é que entendem disso? Porque nós temos questões, todos nós temos, mas como é que nós resolvemos o problema? Quer dizer, nós temos um problema concreto em Portugal de abandono da terra. Abandono não é no sentido de abandono da propriedade. Porque uma coisa é o abandono da propriedade, outra coisa é o abandono da terra. Temos um grande problema de abandono da terra. Como é que resolvemos? Portanto, era uma primeira questão. A segunda questão tem a ver com a reserva. Dizem-nos que têm, gostavam de conhecer o que está a ser feito em termos do regime de ecológica, da Reserva Ecológica Nacional. Parece-nos isso absolutamente essencial. Mas o regime agrícola, a Reserva Agrícola Nacional também vai para revisão. E, portanto, eu gostava de saber qual é a opinião da Confagri relativamente à Reserva Agrícola Nacional. Isto é, da forma como ela tem funcionado, na vossa opinião, resolve o problema? Necessita de uma profunda revisão? Como é que isso se vai fazer? Como é que isso se deve fazer? Portanto, segunda questão. Terceira questão. A terceira questão tem a ver com a remuneração dos serviços prestados pelo setor agro-silvopastoril, portanto, no sentido muito lato para ocuparmos todo o território. Como é que nós conseguimos remunerar esses serviços prestados à sociedade? Isto é, nós temos medidas agroambientais, nós temos agora o greening, temos as silvoambientais, bom, temos uma série de... Se, na vossa opinião, a forma como nós temos estado a conceber essas políticas, de facto, resolvem ou não resolvem esse grande objetivo, que é remunerar os serviços prestados à sociedade pelos ecossistemas naturais. Nós temos estado a incidir, temos utilizado esses instrumentos de forma procurando ocupar todo o território. Se isso deve ser feito dessa maneira, se devemos regressar ou não aos planos zonais, se devemos utilizar essas medidas também no regadio ou não, quer dizer, devem ser centradas nas políticas que pretendemos para resolver o problema dos territórios devolutos, ou devemos continuar a usar essas políticas de forma indiscriminada em todo o território? Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes. O Sr. Deputado Manuel Isaac. É o Sr. Deputado Manuel Isaac do PP, Partido Popular, do CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui os diretores da Confagri. E começando por dizer que esta lei pode não tornar a agricultura mais competitiva, mas pelo menos é menos burocrática e ajuda, e é uma grande ajuda, pode ser, se ela for bem feita no final, é uma grande ajuda aos agricultores. Porque as dificuldades passam, já foram aqui levantadas por vós e também para alguns colegas meus, a questão da parte urbana, e que é um problema que é aqui dito por todos, principalmente os que estão mais ligados à agricultura, a questão da legalização das pecuárias, é que uns cumpriram a lei e outros não cumpriram a lei. Eu não tenho dúvidas nenhumas disso, e fiz parte uma vez de uma assembleia de freguesia onde se chutou para esse problema porque o Presidente de Câmara não queria ser ele a resolvê-lo. O que é facto e grande verdade é que uma pecuária que tem uma casa a 30 metros, essa pecuária está legalizada. Porque uma coisa é legalizar o imóvel, outra coisa é ela cumprir as regras que tem que cumprir. São duas coisas totalmente distintas. Uma coisa é ser legalizada pela Câmara Municipal, outra coisa é ser legalizada a nível de ambiente, tem que cumprir todas as regras. Cumprindo todas as regras, a regra que não estava a ser cumprida tinha sido precisamente por alguém que deixou instalar uma casa nova junto a essa pecuária. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que nesta lei isso tem que ser revisto e tem que se legalizar aquilo que estava e que existia, e não se poder legalizar porque se fizeram construções novas e a parte urbana
foi até à parte rural. Outra questão aqui é a questão hoje de passar o que é urbano para rural. Bom, isso o proprietário é que sabe se quer fazê-lo ou não. Já há muita gente a fazê-lo. Já há muita gente que tinha parte urbana para fazer construção e hoje em dia, da maneira que a construção está, já pediu a transferência, já tem projetos aprovados para fazer pomares, portanto, em áreas que eram de construção e não tão pequenas como isso, estamos a falar em casos de há umas dezenas de hectares. Isso a mim não me incomoda, é os sinais dos tempos. A parte imobiliária, é verdade, foi desenfreada e os PDMs não tiveram em conta precisamente a não ser a parte imobiliária, porque há PDMs que não previam nada de novas construções, seja para a agroindústria, seja para a pecuária, e eu penso que esta lei, pelo menos, também favorece, nesse sentido, a junção da CCDR, do CNN, das câmaras municipais, para não termos que pedir um parecer a cada um. Porque hoje declara-se o interesse municipal para se legalizar uma propriedade e nunca se consegue legalizar essa propriedade, porque a CCDR normalmente, isso não conta para as CCDRs, o interesse municipal. E por isso declara-se, mas não serve para nada. Pelo menos, nos casos que eu conheço, não tem servido para nada. Mas a questão, falou aqui do emparcelamento, daquilo que eu conheço, tantas associações como os proprietários fazem sempre parte desse grupo de trabalho. Aliás, não podem ser de outra maneira. Portanto, não pode quem vai trabalhar a terra, quem vai ter benefícios com isso ficar de fora. Quer dizer, isso era um contrassenso e eu não conheço em lado nenhum que isso foi feito que não tivessem as associações e os proprietários inseridos nesse grupo de trabalho do emparcelamento. Na questão da tomada da reabilitação, isto temos a falar da parte urbana. Hoje em dia, um prédio agregado que põe em causa e em risco até a própria vida das pessoas, se desabar, a tomada de posse administrativa de uma Câmara Municipal é complexa e depois tem que ser a Câmara Municipal a pagar, fazer todo o investimento e não sabe como é que vai receber ou deixa de receber. Quer dizer, isto é daquelas coisas que tem que ser revista. Portanto, esta lei, da maneira que está, o que diz é que se o proprietário não cumprir com as regras que estão postas, essa venda pode ser feita a um terceiro, sempre passando pelo Tribunal. Penso eu que é isso que está esclarecido e penso que aqui não restam grandes dúvidas. O grande problema é hoje em dia, os prédios guardados que estão de tal maneira e as tomadas de posse administrativas, acredito que é um grande problema para as câmaras municipais, não só em termos de burocracia que é até lá chegar, como é depois, em termos financeiros, um custo muito grande para as câmaras municipais, principalmente aquelas câmaras municipais que têm muitos imóveis degradados. É o caso da minha Câmara Municipal, que temos com um grave problema desses, em que as pessoas hoje em dia, a parte imobiliária não dá dinheiro e pura e simplesmente deixam cair e pondo em risco até a vida, como disse, das pessoas. Nesta questão, eu penso, também já o disseram aí, que é muito importante a questão do REAP, já falou aqui também o Sr. Deputado Pedro Gó Ramos, que é a fase para mim final nesta lei de legalizar aquilo que está por legalizar. Se não o fizerem agora, nunca mais vamos conseguir. E aqui sim, pode dar, na questão principalmente das pecuárias, um rombo muito grande nesse setor, porque não se consegue. E mesmo na parte das fruticulturas, portanto, os armazéns hoje em dia, para serem certificados, não têm maneira de ter a sua certificação se não tiverem legais. E eu não sei como é que isto se resolve. Já há armazéns que tiveram que não fechar, continuam uma coisa, mas as vendas tiveram que passar por alguém que tinha certificação, porque ele não pode vender os seus produtos que não estão certificados, porque depois não se pode legalizar as suas instalações. E isso para mim é preocupante e acho que aí é de Confagre saber a opinião da Confagre neste aspecto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora, depois desta ronda, a palavra à Confagre para, digamos, as considerações que entender por bem do quadro destas perguntas que aqui foram formuladas. Sr. Engenheiro, tenha à vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, isto, como foram tocados aqui vários aspectos, sei lá, isto, se nós fôssemos agora desenvolver cada um dos temas, precisávamos daqui estar a tarde toda. E então, ainda se nos metêssemos as medidas de política, como o Sr. Deputado do PS perguntou relativamente à política agrícola comum e a implementação destas políticas em Portugal, então estávamos aqui ainda mais tempo. Mas, de toda a maneira, vamos ver. Eu acho que, sei lá, um bom sinal que temos aqui nesta sala é estar aqui deputados da Comissão do Ambiente e Comissão da Agricultura. Porque eu acho que muitas vezes agricultura e ambiente andam de costas voltadas. E urbanismo, ordenamento do território, vamos chamar-lhe assim, também de costas voltadas. Portanto, eu penso que cada vez mais os tempos não estão para cada um andar de costas voltadas e estarmos todos a trabalhar no mesmo objetivo. Depois há outro aspecto que é muito importante, que é nós temos que saber, a nível nacional, a nível do poder político, a nível daqueles que são os decisores, o que é que queremos para o nosso país. Nós queremos aumentar a nossa área dos 5% da agricultura competitiva? Nós queremos produzir mais bens alimentares dessa agricultura competitiva para podermos atingir o objetivo que é de todos de equilibrar a nossa balança comercial e que todos também consideram que a produção de bens transacionáveis é aquilo que pode produzir riqueza neste país? Queremos isto? Então, se queremos isto, temos que fazer alguma coisa, porque só com os 5% não podemos. E para aumentar, onde é que vamos buscar? Vamos buscar ao Alqueva, que temos regadio e vamos ter mais regadio, mas também podemos ir buscar aos terrenos que, numa altura desenfreada, como foi dita, passaram para urbanos, mas que agora se chegou à conclusão que ser urbano não é isso que é mais valia para o país, mas sim transformá-los outra vez em solos que foram para o urbano e que são solos bons para a agricultura e que podem ser fonte de riqueza para este país. Porque, no fundo, quer dizer, nós temos que olhar para a agricultura e para os agricultores, mas isto é uma questão muito mais vasta, isto é uma questão nacional, é uma questão de riqueza, é uma questão da sociedade, porque nós, através de mais casas, mais construção, não vamos construir riqueza, não vamos construir empregos. Com a agricultura e a floresta, nós quando estamos a falar aqui em agricultura, entenda-se agricultura e floresta, porque a floresta também produz bastante riqueza e em termos de exportação e de bens transacionáveis é muito importante. E, portanto, é aqui que nós nos temos que focar. Não podemos andar depois uns a atropelar uns aos outros ao nível da legislação, ao nível da burocracia, ao nível do legaliza e não legaliza, ao nível de uma autarquia permite que se legalize, vamos para a outra autarquia que é mais fundamentalista do ambiente, não legaliza, a não ser que depois esteja em causa, depois isto também tem um bocadinho a ver com a percentagem dos agricultores que são votantes, que têm ou não essas pecuárias e que podem ou não influenciar a decisão e, portanto, há aqui, digamos, muitas nuances que contribuem para isto, mas o nosso foco, quer dizer, nós estamos a falar da lei dos solos e há uma percentagem muito elevada destes solos que têm vocação agrícola, sejam eles agora urbanos ou sejam rústicos e que podem ser produtores de riqueza através dos competitivos, utilizando a expressão do Sr. Deputado do Partido Socialista, dos 5%. Porque nós estamos convencidos que esta área dos 5% poderia ser muito maior. Nós, na Confagri, os senhores, pelo menos os que estão ligados à agricultura, conhecem o nosso discurso, os apoios deveriam ir preferencialmente para quem produz riqueza, quem produz bens alimentares. Claro que o país não é só isso, temos que apoiar também digamos, o outro tipo de agricultura, que é aquele que produz os outros bens e os outros serviços, mas não de uma forma generalizada. Não é de uma forma generalizada uma ajuda por hectare para quem faz isto ou faz aquilo. É direcionado para determinado objetivo. Por outro lado, gostaria também de sensibilizar os senhores deputados para a questão do nosso interior. Nós temos um interior rural, rústico, que está despovoado,
que está ao abandono, utilizando um termo que eu já ouvi aqui, e também tem muito a ver com a política, nós voltarmos a ter agricultura nesses solos, porque no interior nós temos terrenos que são com menor aptidão em termos de produção, mas que para determinadas culturas, mas que têm aptidão para outras culturas. Ou seja, nós, em termos da tal política agrícola, que neste momento está em discussão, nós termos medidas de política que incentivem os produtores a ir para determinados tipos de atividade que lhes promovam essas produções. E, portanto, isto para dizer aos senhores deputados que há aqui uma questão paralela, que é o que é que nós pretendemos para a agricultura e para a floresta em termos de futuro, que está diretamente relacionada com esta questão da lei dos solos. E agora ia passar aqui à colega Cátia Rosas para responder a algumas perguntas e ao engenheiro Luís Calaim também. Sra. Engenheira Cátia Rosas, tenha a bondade. Obrigada. Eu julgo que a engenheira Antónia também já disse em termos gerais, o que eu ia pegar era nos serviços de ecossistema. Realmente em alguns sítios, se nós formos a ver no território de Portugal continental, 90% da área que está classificada como rede Natura depende de algum tipo de gestão agrícola e florestal. E eu repito, 90%. E isto quer dizer que a preservação da biodiversidade depende exatamente da promoção dessa atividade agrícola e ou florestal. E o que acontece, portanto, já ao nível do PDR, Programa de Desenvolvimento Rural, os tais planos zonais que depois foram, entretanto, passados para intervenções territoriais integradas, e o que se verificou é que alguns funcionaram e outros nem por isso. E isto prende-se muito com a tal burocracia que se fala tanto, e também pelo facto de as práticas que são mais adequadas para esta biodiversidade que os agricultores portugueses produziram e preservaram ao longo dos milhares de anos, essas práticas são, na maior parte das vezes, economicamente marginais. E por isso estar com uma série de requisitos para os agricultores, sendo a agricultura uma atividade económica, portanto, as compensações devem permitir compensar as perdas de rendimento e os custos acrescidos que os agricultores têm com essas práticas. Portanto, vindo de encontro ao que a engenheira Antónia dizia, as ajudas devem ser direcionadas, devem ser construídas com os agricultores, e por isso temos o caso de Castro Verde, que foi construído e envolvendo os agricultores na definição desse plano zonal, e serem, eu como engenheira do ambiente, lendo os requisitos, concordo com eles todos, mas depois, tendo vindo a acompanhar a coordenação do Serviço de Aconselhamento Agrícola, em que me deparei com uma série de requisitos legais que os agricultores têm que cumprir, deparei-me que isto na prática é muito mais difícil do que quando nós olhamos para a legislação. E por isso mesmo é preciso aqui um esforço enorme. As organizações agrícolas estão no terreno e fazem esse acompanhamento. Os agricultores têm laços de confiança com as nossas organizações e que lhes permite tentar operacionalizar aquilo que para nós parece tão óbvio, mas que depois no terreno é de tão difícil execução, porque, por exemplo, dentro da área de rede Natura, o agricultor tem que ir pedir uma autorização ao ICNF, depois tem que ir pedir outra à CCDR, depois outra, se calhar, ao município, e depois cada um dá o seu parecer, muitas vezes não estão articulados, e que leva ao atraso do que se pretende e do desenvolvimento da atividade agrícola. Por isso, nós, em termos gerais, também concordamos com esta simplificação e de haver a possibilidade de haver um balcão único onde o agricultor se possa dirigir para poder resolver estas questões do ordenamento do território. Como só está disponível para a auscultação esta proposta de lei de solos e não os outros regimes jurídicos, a REN, a RAN, e o que vem, os tais decretos regulamentares, sendo que esta lei de solos supostamente só entra em vigor quando esses também forem publicados. Portanto, levanta-nos questões como é que esse balcão único será criado, que
que mecanismos financeiros serão disponibilizados aos municípios, financeiros e também em termos de quadros técnicos. Precisamos de pessoas que estejam sensíveis a estas questões e que permitam realmente e eficientemente responder aos agricultores e conseguir esclarecê-los de forma a que as atividades se possam desenvolver sem grandes sobressaltos. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Calim. Tenha a bondade. Muito bom dia a todos. Relativamente ao setor florestal e respondendo ao desafio do Sr. Deputado Miguel Freitas, de algumas propostas concretas, e respondendo ao Sr. Deputado também Manuel Isaac, se esta proposta de lei torna a agricultura mais competitiva, eu interpreto também o setor florestal mais competitivo. Então, no ponto 6 do artigo 44, não sei se têm à frente, se podem abrir, remete à obrigatoriedade dos PDMs de serem atualizados de acordo com a entrada em vigor de um programa territorial de âmbito nacional ou regional, como é o caso dos PROFs, dos Planos Regionais de Ordenamento Florestal, por exemplo. E nós concordamos, uma proposta concreta é que fique aqui explicado, para que não fique isto indefinitivamente em alteração ou suspenso ou em proposta de revisão. Ou seja, nós sabemos que os PROFs, o histórico dos PROFs é serem suspensos, é serem alterados, é serem revistos, agora vão estar 2 anos para ser publicados, e ao colocar que vai tudo, fica tudo dependente umas coisas das outras, isto pode tornar, a nível da competitividade do agricultor, eu acho que é isto, respondendo diretamente mesmo, eu acho que o que torna menos competitiva a agricultura e a floresta, eu falo especialmente pela floresta, é estas alterações constantes da lei e estas propostas de alteração que fazem o proprietário florestal e o produtor florestal ficar na dúvida se esta é a melhor altura para investir ou se é depois ou se já devia ter investido. Outra questão, no artigo 46, no ponto 3, há uma exceção relativa aos recursos florestais, onde gostaríamos que fossem concretos se aquilo que se está a referir se é aos PROF ou se a outros instrumentos que nós desconhecemos. Não sabemos, realmente existe aqui uma exceção, que é relativamente aos produtores florestais, e não percebemos se este instrumento que aqui se referem são os planos regionais de ordenamento florestal. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço em nome da Comissão, à Confagri, a vossa disponibilidade para vir aqui, o texto que nos enviaram, teremos em devida consideração nas propostas em sede de especialidade que aqui nos trouxeram. E em nome de todos agradeço-vos. Mais uma vez, caros colegas, nós temos ainda mais uma audição, agora de seguida com o Sr. Arquiteto Jorge Silva. Muito obrigado.